com um time cheio de jogadores da base, que é uma coisa que eu não acho que vai acontecer dentro do restante da temporada, mas a gente, vez por outra, vai ver mais jogadores também de base, né? O Cruzeiro acabou perdendo. Eu não lembro aqui os resultados que nós fizemos, que nós apostamos aqui na sexta-feira. Existiu uma dúvida se ia meter um ou outro jogador e tal, mas aí levou um monte de jogadores lá da base, perdeu o jogo. O que muda na sua cabeça, Gris, diante do último jogo e do que propõe, ou do que pensa, se é que você imagina alguma coisa que passa pela cabeça do Pessolano, com respeito ao uso de mais jogadores ainda da base? Ô Everton, eu acho que não é nem justo a gente fazer avaliações mais profundas por conta desse resultado, né? E por conta da atuação em si, né? O Cruzeiro foi com um time completamente modificado, com vários garotos aí estreando no elenco profissional. Foi uma escolha que, de certa forma, aumenta o risco, né, do Pessolano para as semifinais, né? Se o Cruzeiro tivesse ido com um time forte, possivelmente ele teria ganho o jogo e aí teria terminado em segundo para ter a vantagem contra o Atlético na semifinal. Mas a rigor muda pouco e conseguiu dar descanso depois de um jogo desgastante ali contra o Tuntum, né? Pela viagem, pela logística, pela questão do gramado e tudo mais. Eu até acho, assim, particularmente, é difícil a gente fazer essa avaliação, né, Everton? Eu já falei muito a respeito disso, porque a gente não tem todos os dados físicos que a comissão técnica tem em mãos, né? Mas, assim, eu acho que poderia ter levado um time mais forte para o jogo do final de semana, né? O Denivis, por exemplo, eu confesso que eu não faço a mínima ideia do motivo que fizeram optar aí pela ausência do Denivis, né? Que foi um goleiro que foi muito bem nas chances que teve no início do Campeonato Mineiro, que já não joga há bastante tempo. O próprio Sidney, que está retornando de contusão, acho que poderia ser um jogador para ganhar alguns minutos lá também e aumentar um pouco a força, né, o peso ali no sistema defensivo. E aí talvez usar o Giovani como lateral, não precisar usar o Bruno José improvisado na função. O Pedro Castro, hoje é um jogador reserva do Cruzeiro, acho que poderia ter ido também para encorpar um pouco mais ali o setor de meio campo. Talvez usar ali o Edu, por exemplo, né, que já tinha ficado fora da rodada passada no campeonato estadual, para dar um pouco mais de peso na frente, para não precisar também usar o Vitor Leque, que não é um centroavante, fazendo essa função. Então, assim, acho que acabou improvisando muito, colocando muitos garotos, e aí não é nem justo nem para a gente avaliar os garotos, né? Porque a condição foi muito ruim para eles. Mas, enfim, são escolhas que está fazendo, acho que é natural, não é algo que coloque nenhum tipo de pressão absurda em cima do trabalho do Pessolano. Acho que é um jogo que foi, infelizmente, meio perdido, assim, em todos os aspectos. Dá para tirar muito pouco em termos de avaliação, inclusive, desses garotos para a sequência da temporada, dadas as circunstâncias. Um jogo com o time todo mexido, num gramado ruim, né, um gramado muito alto, um jogo que tinha pouquíssimo valor na tabela para o Cruzeiro, enfim. Acho que dá para tirar bem pouco desse jogo. Ô Gomide, te decepcionou o Cruzeiro nessa primeira fase ou dentro do esperado? Dentro do esperado, Dentro do esperado. Temos de também lembrar, né, que durante aí a fase classificatória, né, o Cruzeiro teve 50% de aproveitamento, vamos colocar dessa forma, quando utilizou formações bem reservas, né? Está certo que contra o Tombense, o Canezinho jogou, por exemplo. Se eu não me engano, o Pedro Castro também atuou. Não, quem jogou foi o Giovani. E aí acaba correndo um certo risco de voltar sem um resultado que não seja vitória. Essa derrota por 2-1, Everton, assim, eu considero ela normal pelas circunstâncias, né? O contexto do jogo, Bruno José jogando de lateral direito, né? Algo assim que para o atleta não sei nem se ele já havia feito a função em algum momento da carreira. Ele chegou a fazer alguns minutos num dos jogos aí, há umas 2, 3 rodadas para trás, ele entrou no finalzinho e fez a lateral direita. Mas assim, bem difícil, Everton. É uma dinâmica da posição, função muito diferente da que ele está acostumado, né? Tanto que quando o Patrocinense, que não é um time de muito toque de bola, construção pelo chão e tal, quando apostava umas bolas mais lançadas para o campo de ataque
mirava sempre os jogadores na disputa aérea com o Bruno José, talvez por imaginar que não é um jogador que está acostumado a esse tipo de duelo e teria mais possibilidade de ganhar e dar sequência na jogada. O Daniel perdeu 2 oportunidades ali no primeiro tempo, né, que acabou finalizando para fora, mas dentro de tudo que passou o clube, Everton, do ano passado para cá, acho que se classificou com folga. Eu acho que o Ademir veio da Patrocinense, não foi? Sim. Ademir, Thiago Santos, que hoje está no Grêmio, passou pelo Palmeiras. Não, o Thiago Santos eu acho que não foi patrocinense, não. Foi, jogou na Patrocinense. Cheguei a narrar jogo dele, cara. Thiago Santos foi boa, Nacional de Mamuriaé. Não, jogou na Patrocinense. Thiago Eu Santos? cheguei a narrar Patrocinense Nacional com o Thiago Santos. No Então, meio-campo da ele Patrocinense. era do Nacional. Não era da Patrocinense? Aquele time que mandou os jogos lá na Arena do Calçado, lá Não era o lembro. Nacional de Muriaé, não era? Não, Nacional... Eu não sei se depois foi para Muriaé, não me lembro. Foi Nacional que ele jogou. Foi no Nacional. Nacional, Araxá. Então, só o Patrocinense, o Ademir. Tem mais um jogador, pô.